O Gustavo Zanotto é CEO da Bimob e cofundador do Café Imobiliari. E há mais de 20 anos atua com inovação, marketing e planejamento. Gustavo Zanotto, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite do FastBuilt de estar mais uma vez aqui, podendo trazer um pouco mais de conhecimento e conteúdo sobre o que está acontecendo, né, com o mercado imobiliário e construção civil quando a gente olha para as questões de inovação. Eu vou fazer aqui uma parte aqui de tudo que a gente viu desde o começo da manhã. Eu estava aqui como todos vocês, olhando para todas as palestras desde o começo da manhã de hoje. E uma coisa me deixa bastante curioso. Todos que vieram aqui, todos trouxeram algum tipo de transformação no setor imobiliário e construção civil, e todos eles apostando muito em tecnologia, em desenvolvimento de tecnologia. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje, nesse bate-papo aqui, é: não apostem em tecnologia. Quando a gente olha para a construção civil e olha para o mercado imobiliário, eu gosto de dizer que quanto mais tecnologia, mais problema você arruma. Então é importante a gente entender que tipo de tecnologia cabe hoje no meu negócio e que tipo de tecnologia eu devo utilizar. Não é a tecnologia pela tecnologia, não é o desenvolvimento de ferramenta pelo desenvolvimento de ferramenta, mas é como você cria ferramenta para um mercado como o nosso, que é um mercado altamente saturado, altamente competitivo e é o mercado mais arcaico do mundo, em adoção de novas tecnologias. O setor imobiliário, ele é historicamente o setor mais atrasado hoje quando você olha para todo o desenvolvimento que está acontecendo no mundo. E eu posso dizer isso claramente para vocês, porque eu venho acompanhando nos últimos 21 anos esse mercado, esse segmento de mercado, aonde passei por algumas grandes incorporadoras, passei por empresas de tecnologia e hoje eu estou numa empresa de desenvolvimento de tecnologia. E fica claro para mim o seguinte: quando fomos os últimos a pensar o desenvolvimento do setor e enxergar tudo o que estava acontecendo nos outros e perceber que tudo muda através da tecnologia, a gente correu atrás de desenvolver tecnologia e não sabe o que fazer com ela ainda. Então eu fiz esse à parte aqui para mostrar para vocês que a gente precisa repensar o modelo, a gente precisa repensar o que a gente faz hoje, de uma maneira que a gente possibilite ter mais negócios, olhando para quem mais quer fazer negócios. O CNPJ não manda mais no setor imobiliário. O CNPJ não é mais dono do setor de construção civil. Quem vai fazer com que vocês hoje tenham mais resultados e vai fazer com que vocês consigam ter mais conhecimento do que a tua região de atuação, do que aonde você incorpora, de onde você constrói, para quem você vende o produto imobiliário, é o CPF. Todos nós aqui somos um CPF. Pode olhar como que é o comportamento de cada um de nós aqui hoje, quando a gente sai de casa, quando a gente toma alguma decisão por compra de produto ou serviço. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é buscar resposta para os nossos problemas. E aí tem o segundo puxão de orelha para todos aqui. Nós não conseguimos ainda responder pelos problemas do CPF que está na ponta ali, querendo cada vez mais consumir produtos que estejam de acordo com a sua maneira de viver, e o que a gente tem feito muito e tem feito até hoje é tijolo, areia e cimento, que misturados depois de 3, 4 anos viram uma unidade habitacional que ao longo do projeto, de repente lá na frente, perdeu a sua vocação. Já não significa mais para 4 anos atrás. Então, quando a gente tem que olhar hoje para o setor de construção civil e mercado imobiliário, a gente tem que entender o seguinte: sempre fomos muito tradicionais. Sempre fomos muito tradicionais. O nosso segmento de atuação sempre foi construtoras, incorporadoras, imobiliárias e corretores de imóveis. Quando a gente olha para o que está acontecendo hoje, a gente percebe o quê? Incorporadoras, construtoras, imobiliárias e corretores de imóveis querendo se transformar digitalmente. E aí a gente entende o quê?
transformação digital é a adoção de tecnologia. Primeiro ponto aqui desse bate-papo com vocês. Quando a gente fala de transformação digital, a gente tem que falar de mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança da forma como eu hoje entrego o produto ou vendo o produto. E quando eu falo de venda de produto, eu incluo até a parte de locação. Então, quando a gente passa e experimenta tudo isso que a gente está vendo de novo, e fica assim, muito tranquilo para todos nós aqui imaginarmos como vai ser o próximo ciclo do imobiliário, o próximo ciclo da construção civil, a gente vê essa enxurrada de pessoas falando de tecnologia, trazendo novidades, quando na verdade a gente não sabe o que vai ser o próximo ciclo ainda. A gente não tem noção do que vem pela frente. Eu não quero ser repetitivo, que vocês já devem ter ouvido isso muito ainda, muita gente já comentou, muita gente já se falou sobre isso, até mesmo aqui hoje. Setor de transporte mudou, setor de delivery mudou, delivery de comida mudou, setor de entretenimento mudou. Todos eles mudaram, não foi por conta da tecnologia. Reforçando, todos os outros segmentos de mercado mudaram por conta de enxergar que existia um CPF demandando mudança, pedindo mudança, e alguém foi lá e olhou e falou assim, cara, eu consigo resolver isso aqui. Eu consigo trazer solução para isso. Eu tenho tecnologia para isso. Voltar de novo no mercado imobiliário, setor altamente tradicional, setor altamente atrasado, é mais atrasado que o setor de pesca. Quando a gente olha para o setor de pesca, a gente vê que os caras têm com aquela isca de plástico que fica pulando dentro da água, aquilo é mais inovador do que o próximo produto imobiliário que vai lançar em qualquer mercado do Brasil. Então a gente olha, por que a gente é tão atrasado? Porque a gente tem algumas barreiras, a gente tem alguns obstáculos, que primeiro precisam ser vencidos por uma cultura, precisa ser quebrada essa cultura do imóvel, do tijolo, da areia e cimento. Então esse é o primeiro passo, vamos quebrar essa cultura de que o mais importante é o tijolo, a areia e cimento, quando na verdade o mais importante é como eu respondo para alguém com tijolo, areia e cimento. E aí vem a questão de dados. O que são dados? Tá? Todo mundo falou aqui hoje, ao longo do dia, também vocês vão ouvir falar amanhã sobre dados, e que os dados estão mudando o setor imobiliário e de construção civil. E fica claro que está mudando por um seguinte aspecto. Tudo que você faz hoje é rastro. Cada passo que você dá hoje é um rastro que você deixa, independente do canal que você está, e tem alguém te monitorando, tem alguém te mapeando, tem alguém olhando para aquilo, coletando aquilo e usando para algum fim. Quando a gente faz um comparativo do setor tradicional que é o nosso, para o setor das empresas de tecnologia, a gente vai perceber que existe uma forte tendência que os outros setores estão nos emprestando, que é, precisamos de mais pensadores, precisamos de mais pessoas olhando para o desenvolvimento tech, do que engenheiros em obra. Pô, Zanotto, mas você está dizendo que não vai ter mais engenheiro de obra? Não. Você quer dizer que não vai ter mais imobiliária vendendo produto? Não. Você está querendo dizer que não tem mais corretor de imóvel? Muito pelo contrário. O que eu estou querendo dizer para vocês é, a gente precisa aprender com setores que já entenderam como a tecnologia muda comportamentos e cria novos hábitos e trazer isso para o nosso mercado. Esse aprendizado a gente só faz quando a gente para pensar no que está acontecendo hoje quando alguém quer adquirir produto e serviço. Eu poderia aqui ficar conversando com vocês horas e horas falando sobre dados, mas a gente não tem tempo para isso. Não me deram 3 horas, me deram 35 minutos, o que eu acho até muito bom, porque senão eu ia ficar com vocês aqui até amanhã e o Fast Build ia fechar ali e a gente continuaria aqui. Bom, vamos olhar para dados. Vamos olhar para dados. Quando você abre o teu Google Maps, e vai procurar um endereço, você já viu que ele te posiciona ali os últimos 3 que você já procurou. Vamos chamar o Uber aqui. Quando você abre o aplicativo do Uber, ele já te mostra pelo menos os últimos 5 endereços que você mais visitou. E assim é com qualquer outra aplicação que está na palma da tua mão. Por que eles fazem isso? Porque quando eles começam a te reconhecer e começam a criar padrões, eles começam a te entregar a solução.
Então, falar de dados é falar de reconhecimento de padrões. Falar de reconhecimento de padrões é identificar quem são as pessoas que estão usando aquilo que você oferece e entregar realmente aquilo que ela precisa. Então, quando você for fazer um pedido de comida no iFood, por exemplo, ele vai te dizer, você fez pedido nas últimas 3 vezes nesses restaurantes, porque ele já sabe a pizza que você gosta, já sabe de onde você compra o hambúrguer, já sabe qual é o tipo de culinária, gastronomia que você mais se interessa. Ele não vai dizer para você, olha, compra cachorro quente, porque você não disse para ele, nas suas últimas compras, que você quer um cachorro quente. E o imobiliário, agora falando de corretor e imobiliárias, o que a gente faz? Mantém um portfólio extenso de produto, que muitas vezes não tem atratividade nenhuma para o cliente comprador, e a gente está oferecendo coisa que muitas vezes o lead chega e não é aquilo que é dedicado a ele. E aí tem a reclamação das imobiliárias e dos corretores de que lead é frio, que lead não é pagador, que lead não está no processo, que lead não está pronto para compra. E aí quando a gente olha para a incorporadora, a construtora, vai lá e lança um produto, ele pode não dar resultado, porque fica estocado ali, porque não foi pensado, não foi planejado, não foi entendido, não foi criado um padrão para dizer assim, em Blumenau, em São Paulo, no Rio de Janeiro, X, naquela área, esse é o produto certo. Nos últimos 10 anos, o que eu tenho mais feito nos últimos 10 anos é isso, é estudar como que os dados me geram padrões, e ao gerar diferentes padrões, eu consigo criar diferentes produtos, e ao criar diferentes produtos, eu consigo trazer diferentes propostas para clientes que são diferentes habitar aquele produto. E aí todo mundo pergunta assim, mas é muito difícil trabalhar com dados, como que a gente coleta dados? O que os dados nos entregam? Então eu vou dizer para vocês o seguinte, a maneira mais fácil de você trabalhar com dados é quando você, a princípio, anota tudo o que você faz. Você não precisa ter uma ferramenta super potente, Master Blaster, que te entrega ali um gráfico lindo, maravilhoso. O que você precisa ter é anotações, o que você precisa ter é números que justifiquem aquilo que você vai fazer. Números ou comportamentos que justifiquem aquilo que você vai fazer. Por que eu digo para vocês que não é necessário ter uma parafernália eletrônica para trabalhar com dados? Se tiver, melhor. Porque os dados estão aqui. Eu conversando com vocês conversando comigo aqui, vocês o dia todo aqui, vocês já criaram uma dezena de dados diferentes, uma centena de dados diferentes, cada postagem que vocês fazem, cada conversa que vocês fazem no corredor ali, cada troca de ambiente aqui dentro, lá fora, isso é geração de dados. E nós estamos preocupados com o quê? A gente está preocupado em fazer as mesmas coisas todas as vezes e a gente não está olhando para o que vem pela frente. Quando o Bruno trouxe aqui algumas das ideias, das visões que ele tem sobre PropTechs e Construtechs, muitas vezes eu converso com o Bruno e outros, e eu vou sempre nessas conversas levando aqui o diálogo pelo seguinte, vão aparecer cada vez mais empresas, startups, empresas com viés de tecnologia, que vão derrubar o modelo tradicional, que vão transformar tudo isso que vocês estão acostumados a fazer nos últimos 5, 10, 15 anos, exatamente pelo único diferencial que elas têm do mercado tradicional. Elas não olham para produto mais, elas olham para o que faz existir o produto. Em 1929, Isaac Asimov, não sei se todos aí têm acesso a isso, tiveram acesso a isso, ele escreveu um livro chamado Eu, Robô, virou até filme e tudo mais, aonde a primeira vez que ele citou sobre inteligência artificial foi em 1929. Cara, de 1929 para 2021, a gente não entendeu o poder que tem os bits e bytes e o que a gente pode fazer com eles. E o cara falou isso a primeira vez em 1929. E a gente está em 2021 e começamos a falar de inteligência artificial nos últimos 5 anos como se fosse a grande descoberta da humanidade. O que a gente fala hoje de machine learning, inteligência artificial, empresas de tecnologia, dados e outras coisas mais, são coisas de décadas. Mas a gente demorou demais para processar tudo isso.
A gente demorou demais para entender o que estava acontecendo com o setor imobiliário de construção civil especificamente. Como que foi, na verdade, o setor imobiliário e construção civil na década de 90? Vocês conseguem imaginar como que era na década de 90? A gente tinha alguém que comandava o setor. O poder estava na mão dos construtores e das incorporadoras. Eram eles que diziam o que vocês iam vender e o que as pessoas iam comprar. E tinha ali no meio do caminho uma ferramenta. A ferramenta era quem? Corretores de imóveis. E quem criava os processos todos, desde do primeiro atendimento, a negociação, fechamento, obtenção de crédito, estava isso tudo dentro da mão das imobiliárias, eram elas que cuidavam dos processos. Quando a gente dá um salto, dá um pulo e vai para a década, o início ali dos anos 2000, a gente percebe o quê? O cérebro do setor ainda estava na mão das construtoras e nas incorporadoras, eles ainda mandavam. Porém, quando a gente começa a olhar quem se tornou as ferramentas, o corretor de imóvel deixou de ser ferramenta, passou a fazer parte do processo, porque ele precisou se especializar ainda mais em todas as etapas da jornada de aquisição de um produto, e a ferramenta passou a ser os primeiros CRMs, passou a ser as primeiras ferramentas de tecnologia de fato. E isso durou 10 anos. Quando a gente tem a quebra do modelo, definitivamente em 2010, a gente tem a quebra do modelo definitivamente em 2010, a gente começa a ver o seguinte: quem passa a comandar o mercado? Quem passa a ser dono do mercado? O construtor, o incorporador, continua sendo dono do mercado? Quem passa a ser o dono do mercado é o cliente. Porque ele vem com definições, ele vem com necessidades, ele aprendeu a trabalhar com o nosso setor. Então o cliente passa a ser o grande cérebro do mercado. As ferramentas deixaram de ser os sistemas que rodavam dentro das máquinas e passou a ser a internet. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com o setor imobiliário de construção civil e o uso de internet, mas lá em 2011 eu participei de uma das operações mais interessantes para se analisar do que era a venda do mercado primário, que era de uma construtora em São Paulo, onde o nosso trabalho era orientar a venda do corretor da ponta, enxergando tudo que era dado, que era gerado no stand, na internet, nas imobiliárias associadas, e com isso a gente privilegiava com informação rica o corretor da ponta, entregando até a cor da meia do cliente comprador. O corretor só perdia a venda se ele não conseguisse entender o que estava sendo entregue para ele. Essa operação, em 2011, de 100% do faturamento da companhia, um departamento com 4 pessoas, foi responsável por 42% do faturamento. Essa companhia faturou em 2011 1,2 bilhão de reais vendendo apartamentos no mercado primário. E o setor que comandava a inovação e a visão dos números foi responsável por 42% desse faturamento. Quando eu saí dessa companhia e fui para a próxima, a primeira coisa que pediram é: transforme um modelo tradicional igual ao que você fazia lá atrás. Isso foi em 2012. Essa companhia foi falada aqui recentemente. A primeira coisa que eu disse é: qual é a estrutura de inteligência olhando para dados que a gente tem aqui dentro? Era zero. Então teve que ter uma construção. E é o momento que todos nós vivemos aqui, um momento de construção. Dentro da operação de cada um de vocês, sejam fundos de investimento, sejam bancos, sejam empresas de crédito, sejam imobiliárias, incorporadoras, construtoras ou até mesmo corretores de imóveis, a primeira coisa que vocês têm que fazer agora é construir um modelo orientado a dados. Construir uma nova forma de atuar no setor orientado a números. O profissional que está nesse setor agora vai deixar de ser corretor, vai deixar de ser gestor, vai deixar de ser o cara que constrói, o engenheiro, o arquiteto, vai ter que ser qualquer coisa atrelado a um negócio chamado dados. Eu não sei como que vocês têm hoje convivido com essa mudança toda que está acontecendo, como é que vocês têm visto o mercado de atuação de vocês, a cidade que vocês atuam, mas eu posso dizer,
Eu converso com muita gente no Brasil todo, e todos me falam, pô, chegou aqui o unicórnio e está arrebentando com o meu negócio, o quinto andar. Olha, o que é um iBuyer? O que é uma PropTech? O que é uma Construtech? O que está acontecendo com o mercado imobiliário de construção civil que a gente ainda não viu? O que a gente não viu ainda, e o que a gente ainda vai ver, é que empresas de tecnologia conhecem mais o mercado que vocês atuam do que vocês que já estão há anos estabelecidos num determinado mercado. E eles não precisam estar no teu mercado para conhecer o que vocês fazem ou o que as pessoas que estão lá querem. Eles só precisam olhar os números. Bom, vamos lá. Fiz aqui uma parte aqui do advogado do diabo, trazendo só desgraça para vocês, quando na verdade, de tudo isso que eu falei, existe muita oportunidade. Existe muita oportunidade. Eu estou sentado na cadeira hoje de CEO de uma empresa que nasceu para ser uma plataforma de compartilhamento de imóveis e clientes e passou a ser desenvolvedora de tecnologia. Quando a gente enxergou que o setor imobiliário e construção civil estava indo muito para essa coisa de desenvolver tecnologia, qual foi a tecnologia que nós desenvolvemos? Análise de dados. Pega lá no portfólio da empresa de vocês, onde tem produto, e começa a fazer uma correlação dos números que tem ali, da quantidade de imóveis que vocês têm, a quantidade de atendimentos, chamados, de onde vieram os seus clientes, o que eles pediram para vocês nos últimos 6 meses, 1 ano, enquanto vocês estiveram juntos com eles. Façam uma correlação disso, vocês vão começar a identificar tanta coisa que nunca passou na frente de vocês, que vocês nunca deram atenção. Por quê? A gente sempre estava acostumado com aquela coisa, lead entra, lead sai, lead entra, lead sai. Mas vocês já pararam para analisar o que lead que entra, lead que sai está querendo com vocês? Uma das coisas que os dados me ensinaram é que é mais importante saber quem quer e o que quer do que investir em marketing. Quando você aprende a fazer essa conta dos dados e do que eles estão trazendo de informação para você, você aprende que não é dinheiro de marketing que dá o resultado que eu quero. É como eu entrego solução. E quando eu falo para vocês assim de entregar solução, a gente vai passar por algo chamado Real Estate as a Service, ou seja, mercado imobiliário como serviço. Acabou a venda de produto. Agora a gente vai ter que olhar para serviço. Quando a gente escuta falar sobre PropTechs, Construtechs e outras techs aí, a gente começa a imaginar esse mundo sendo modificado e aonde você entende o quê? Construtor e incorporador vai ter que começar a repensar modelo construtivo, materiais de obra, processos e vai ter que olhar como a tecnologia vai resolver isso para ele. Na Alemanha, por exemplo, deve ter construtores aqui, certo? Você é construtor. Você ainda utiliza bloco, tijolo. Na Alemanha, por exemplo, tem prédios de papel celofane. Estrutura de aço e papel celofane. Pô, você moraria numa unidade que você se joga o papel celofane, você pegar na papelaria e rasgar aqui, você vai ver que ele é frágil. Mas você moraria num prédio sendo entregue como esse? Então, tem muita coisa acontecendo para o lado do construtor e do incorporador que a gente ainda não sabe, mas vai chegar aqui. Quando chegar aqui, se você não estiver preparado e não está enxergando lá na frente, a inovação, eu vou falar isso aqui umas 5 vezes para vocês, a inovação é rolo compressor. Quando ela chega, ela deixa muita gente para trás. Ela vai esmagando aqueles que não estão preparados para a mudança. Ah, mas e o que vai acontecer com imobiliárias? Pô, imobiliárias, teve a vida toda de uma imobiliária, desde que eu conheço imobiliária sempre foi gestão de portfólio. Imobiliária sempre foi responsável por captar produto através de corretores, colocar para dentro da sua estrutura física ali, e o cliente chegar e falar assim, quantos produtos você tem? Eu tenho 5.000 imóveis em carteira. Isso acabou. Quando você começa a trabalhar a coleta de dados, o processamento desses dados,
a purificação desses dados, e na ponta sai informação de negócio para você, você vai perceber que não preciso mais de 5.000, preciso de 100 produtos em carteira. E aí, o que acontece com as imobiliárias? Como que eu vou reduzir meu portfólio? Por que eu vou reduzir meu portfólio? Está aí uma amarra do mercado. E aí a gente sobe um pouco mais aqui e vai falar com o corretor. Corretor de imóvel, hoje, não é mais o corretor transacional, é o corretor consultivo. É o corretor que pega o cliente na ponta e sai com ele na ponta aqui, exatamente com todas as lacunas de dúvidas respondidas. Então, se tem corretor aqui hoje, e corretor online, escutando esse papo que a gente está tendo aqui desde o início, acabou a questão da transação imobiliária. Agora é um corretor, um profissional, um agente imobiliário consultivo. O cara tem que entender de tudo que está sendo falado aqui hoje para vocês, vai ser falado amanhã. Sabe por quê? Porque quando o teu cliente que está do outro lado chegar para você e falar assim, eu vi uma plataforma de crédito imobiliário que me dá uma facilidade XYZ, como é que você vai conseguir competir com a plataforma? Se você não tiver alinhado com as perspectivas da mudança do mercado. E aí a gente vem para os anos 2020 que a gente está hoje, né? 2020 para frente. Lembra, os anos 90, início dos anos 90, construtor, incorporador mandava no mercado. Quando a gente chega hoje, no início aqui dos anos 2020, a gente já percebe o seguinte, quem é processo no setor imobiliário de construção civil ou são incorporadores, construtores, bancos, corretores de imóveis, imobiliárias e cliente. Quando a gente olha para o que é ferramenta, daqui eu estou construindo um novo ciclo com vocês, tá? Quando você enxerga o que é ferramenta hoje de negócio, você vai perceber que a internet já não é mais bola da vez. A ferramenta agora são todos os novos modelos que estão sendo construídos. Ou seja, plataformas, os iBuyers, os iRentals, os co-owners, os co-livings, os co-workers, o blockchain, o machine learning. Isso vira ferramenta. E quando a gente olha para quem comanda esse próximo ciclo do setor, aí, meus amigos, comecem a correr. Porque o que vai comandar o próximo ciclo do nosso setor é a inteligência artificial, são os robôs e são os dados. O robô que a gente fala não é um robozinho físico que vai estar andando, não é o robozinho. O robô que a gente fala é uma linha de código que está processando ali aquilo que eu já falei para vocês, os padrões, e ele te direciona para um reconhecimento de padrão e te entrega inteligência baseada em números. Esse é o próximo ciclo. Aí vocês podem pensar assim, mas puta, esse cara é louco, como que ele chega num negócio desse? Como que ele enxerga isso? Cara, a gente não precisa ir muito longe para saber o porquê que a gente tem que pensar diferente. Vamos lá. O que mudou na vida de vocês nos últimos 5 anos? Do que vocês faziam de 5 anos para trás e fazem 5 anos depois? O que vocês estão fazendo agora que mudou? Vai, exclui pandemia. Pandemia mudou, acelerou muita coisa, mas exclui isso. O que vocês fizeram de 5 anos para cá que mudou? E o que vocês imaginam de hoje para daqui 5 anos que vocês vão fazer que vai ser diferente? A questão do óculos, realidade aumentada, realidade virtual, isso é ótimo. Mas o quanto isso impacta em você? Falar de processamento de máquinas, o chamado machine learning, o quanto você tem de proximidade com isso e o quanto isso impacta em você? Falar de desenvolvimento de inteligência artificial, o quanto você conhece sobre isso e o quanto isso impacta em você? Então pensem, será que a gente está fazendo o certo pelo certo ou a gente está esperando dar certo para a gente fazer alguma coisa? Todos aí com celulares na mão, todos vocês aí olhando para a tela de um celular e se comunicando mais rápido, comprando mais rápido, tomando decisões mais rápidas, fazendo coisas que você não fazia antes cada vez mais rápido. Isso é tecnologia?
O que é tecnologia? Aí vem mais uma reflexão para vocês. O que para cada um de vocês aqui é tecnologia? Tecnologia é tudo aquilo que vem depois de que você nasceu. Tudo aquilo que você vai experimentar. Tudo aquilo que você está experimentando. Isso é tecnologia. E quando a gente fala de experimento, fica muito mais evidente, e é importante dizer, que o que define como uma máquina é diferente de um ser humano é a quantidade de experiência que esta máquina, ou você como ser humano, entrega para o teu mercado. E para encerrar esse papo aqui, porque a gente já está finalizando, para encerrar, vamos imaginar o seguinte, um cenário aqui, vamos construir um cenário de um novo produto. Qual o tipo de dado que você tem que buscar? Aonde estão esses dados? O que eu devo fazer com esses dados? E o que são dados? Gente, eu espero que vocês comecem a estudar, pensar, analisar e entender que nem tudo que é dado. Nem todo dado é processado. Nem todo dado deve ser coletado. Mas vocês devem ter um objetivo na frente para entender que tipo de dado coletar, de que forma processar, de que maneira esse processamento te entrega informação que faz com que você tome a decisão de escutar o teu cliente, de ter um novo produto para o mercado e de mudar a maneira como você trabalha. Dados não são importantes. Importante é o fim que você dá no uso desses dados. E se você, que está aqui hoje, passou o dia todo hoje, vai passar o dia todo amanhã, não se conscientizar de que tudo que está sendo mostrado, falado, vai mexer com o que você está fazendo, você é o próximo do rolo compressor. A inovação está chegando, a mudança está chegando, e ela vai tirar você do mercado de algum jeito. Ou você se adapta, ou você fica fora. É o que todas as empresas de outros segmentos estão fazendo, se adaptando aos novos padrões de consumo e consumidor. E elas encontraram o seu foco. O imobiliário ainda não encontrou o seu foco. A gente precisa trabalhar mais e entender mais qual é o nosso caminho. Obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Valeu. Obrigada, Zanotto. O meu já está aqui. Pode ir para aquele ladinho lá. Ela vai pegar seu microfone. Tá bom, mas deixa obrigado. Eu ler aqui umas mensagens. A Tainara Figueiredo, que está aqui na internet, mandou aqui uma excelente palestra. Bora, Zanotto. O Fábio Graff também mandou ótimo, Zanotto, traduzindo o comportamento do mercado em números. Então, obrigada mais uma vez. Obrigado, valeu. Valeu.